Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Eu quero meditar com você a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 20, lá no verso 24, que é quando Jesus ele ressuscita e ele aparece a algumas pessoas, principalmente a Maria, e ele diz para Maria: Maria, olha, volte lá aos seus discípulos e fale com eles, diga que eu ainda não voltei ao Pai, mas eu estou no meio de vocês ainda e eu preciso completar esta obra. E Maria volta correndo e fala para os discípulos, mas os discípulos eles estão escondidos dentro de uma casa, e essa casa ela está com as portas fechadas, e de repente Jesus chega para eles e declara para eles: olha, a paz seja convosco. E ali ele fala com os discípulos, e no meio do caminho, quando ele fala com os discípulos ficam alegres com tudo aquilo que está acontecendo, com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus. Eles veem os milagres acontecendo, né? E só que no meio deles havia um discípulo que não estava com eles, e esse discípulo era Tomé. Mas a Bíblia diz e relata que no meio do caminho Jesus ele vai embora, ele volta para o lugar onde ele era devido para ele voltar. E a Bíblia diz, amado, que os discípulos ficam ali. De repente chega Tomé e os discípulos contam para Tomé o que tinha acontecido e a forma que Jesus tinha chegado e falado para eles. Mas Tomé vira para os discípulos e fala assim: ele tinha as marcas, eu só acredito se eu colocar o meu dedo na mão dele, onde foi pregado os pregos. E ali, amado, ele fala aquilo, mas Jesus, mal sabia ele que Jesus estava ali sondando o coração dele, sabendo aquilo que estava acontecendo. Biblicamente falando, a Bíblia diz, amado, que ele naquele momento ele se posiciona e ele ouve algo da parte de Deus ali que é muito interessante. Quando a Bíblia diz, amado, nesse momento, lá no verso 24, diz assim a palavra, eu quero ler com você, João 20, verso 24, que diz assim: mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Presta atenção nisso. Portanto, os outros discípulos diziam-lhes: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: a não ser que veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas. Preste bem atenção, as portas estavam fechadas. E ficou no meio e disse: paz seja convosco. Ou seja, quando Jesus ele volta pela segunda vez, 8 dias depois, Tomé já estava com eles. E quando Tomé estava com eles, Jesus entra, e a Bíblia diz que as portas estavam fechadas. Jesus não abriu as portas, ele simplesmente adentrou ao ambiente onde estavam todos eles. E mesmo assim, Tomé não acreditou, Tomé não entendeu aquilo que estava acontecendo. E Jesus ele disse: paz seja convosco. Mas olha que interessante, no verso 27 diz assim: então ele disse para Tomé: põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a sua mão e ponha do meu lado. Não seja sem fé, mas crente. Jesus ele dá uma repreensão total ali àquele homem, dizendo para ele: olha, quando ele adentra pela segunda vez, 8 dias depois, ele olha para aquela situação e ele fala para Tomé: Tomé, põe aqui a tua mão. Ou seja, Jesus tinha ouvido o que Tomé tinha falado. Preste bem atenção, amado. Tomé era uma pessoa que era um dos discípulos, e ele tinha visto os milagres de Deus acontecer. Ele tinha visto a multiplicação de pão e peixe, ele tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro, ele tinha visto vários milagres acontecer. Porém, quando Jesus ele volta novamente, amado, ele não acredita naquilo que ele está vendo. Então, o que significa isso? Tem muitos crentes, amado, que eles estão desta forma, estão que nem Tomé, não estão acreditando naquilo que Deus tem determinado sobre a vida deles. Sabe, você receber algo da parte de Deus, amado, você tem que acreditar e confiar naquilo que Deus já tem falado. Jesus ele disse para Tomé: Tomé, põe o dedo aqui, olha a ferida, olha, põe o dedo do meu lado, onde foi cravado a lança.
Mas a Bíblia diz, amado, que naquele momento ele diz assim, olha, não seja sem fé. O que ele está dizendo? Para que aquele homem não pudesse ser sem fé, amado. E isso está acontecendo com muitas pessoas, estão sem fé, sem acreditar naquilo que Deus pode fazer sobre a vida deles, ou o milagre que pode acontecer. Como também tem, na sequência ele diz assim, ó, mas crente, o que eu quero dizer para você? Tem um monte de pessoas, amado, que se diz ser crente, mas na realidade não é. Na primeira luta, na primeira dificuldade, foge. Na primeira situação, foge. Tem um monte de gente, amado, que se veste de crente, mas vive cheio de falsidade. Pessoas que não têm a mesma intenção espiritual, pessoas que tocam em pessoas que não é para tocar, fala de pessoas que não é para falar, questiona pessoas que não é para questionar, pessoas que vivem em falsidade, veste uma máscara como Tomé, uma máscara de crente, mas não é crente, diz que acredita, mas não acredita, não consegue visualizar o melhor de Deus, amado, sabe? Deus, ele não tem problema com sinceridade, mas sim com a forma de colocar as coisas, amado. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu sou sincera demais, eu falo na lata, eu questiono na lata, eu falo aquilo que eu quero, aquela maneira que eu sou, o jeito que eu sou. Ok, sem problema, Deus não tem problema com sinceridade, mas Deus tem problema com a forma que você conduz isso. Deus tem problema com falsidade, com cara de santidade, sabe aquela coisa assim? Tem muita gente que se acha santo demais e coloca uma veste, amado, que na realidade não existe. Uma pessoa, amado, que só sabe cuidar da vida dos outros, só sabe questionar a vida dos outros, só visualiza a vida dos outros, mas a sua própria não se posiciona, sabe, tá que nem Tomé, aí eu preciso ver para crer, eu preciso enxergar para entender, amado, sabe o que vai acontecer? Você não vai viver nunca o milagre de Deus, porque você tá como Tomé precisou enxergar, amado, com os olhos dele para entender que Deus era Deus na vida dele, só que, biblicamente falando, Jesus já tinha visto e soldado o coração dele. O que eu quero dizer para você, amado, aleluia, Jesus, ele olha e ele fala para Tomé, ele não chega, espera Tomé falar alguma coisa, não, ele próprio chega para Tomé e fala, põe a mão aqui, aleluia, põe a mão aqui, que é para você enxergar, Tomé, para você ver o que está acontecendo, para você entender que eu sou, aleluia, eu sou vivo, amado. Deus, presta atenção que eu estou falando para você, Deus não tem problema com sinceridade. Deus tem problema com a forma desta sinceridade que você está dizendo, porque às vezes você está dizendo uma sinceridade achando que você está certo, e na realidade você não está, você está usufruindo disso de uma maneira totalmente oposta, amado. Deus tem problema com falsidade, com cara de santidade. Tem um monte de crente com cara de santidade, chega na igreja, aleluia, Deus, ai, Deus abençoe, Deus faz, Deus acontece, porém, no meio do caminho está maldizendo o marido, está maldizendo a igreja, está maldizendo os irmãos, está falando mal da vida alheia. O que eu quero dizer para você, vai se converter, porque verdadeiramente você tem que entender que existe um propósito de Deus para todas as coisas. Não espere Deus entrar na tua casa, não espere Deus entrar nos teus negócios, não espere Deus entrar, aleluia, na tua história e dizer para você, põe a mão aqui, Tomé, para ver o que eu vou fazer, para ver os milagres, porque você não está acreditando naquilo que eu posso fazer. Deus é Deus, amado, e Ele, quando Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele determina na tua vida. Então não fica como incrédulo, achando que Deus não vai fazer. Pelo contrário, Deus é Deus, amado. Deus, Ele não quer jamais, amado, que eu e você estejamos com incredulidade. Eu acho interessante porque quando Ele fala no verso 27, Ele diz algo muito interessante para mim e para você, aonde Ele fala na palavra. Ele não está brincando comigo, Ele diz assim, ó, então Ele disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe aqui a tua mão e põe-me do meu lado, vírgula, não seja sem fé. O que ele está dizendo aqui? Não seja sem fé, vírgula, mas crente. O que ele está dizendo? Vai se converter, vai ser crente, vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus. Acredite naquilo que Deus já determinou sobre a tua vida e você vai viver o melhor de Deus. Amém, amado? Deixa de ser falso crente, falsa pessoa, amado.
amado, que fica maldizendo as pessoas, fica falando mal das pessoas, fica querendo entender, é porque eu sou sincero, é porque a minha sinceridade, eu sou muito... Para com isso. Aonde você quer chegar? Você está esperando que Deus entre na tua história e faça uma mudança completa? Então acredite que Deus já fez um milagre na tua vida em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, amado, vamos orar junto, vamos entrar na dimensão espiritual hoje, vamos acreditar que Deus é Deus, amado. Deixa de falsidade, deixa de colocar uma roupagem que não completa, aleluias, a virtude de Deus, porque tem um monte de gente, amado, vestindo uma roupagem que não é uma roupagem da parte de Deus. Você nasceu, aleluias, para ser diferente. A Bíblia diz que quando você renasce em Cristo, amado, nova criatura você é. Então larga a roupagem velha, larga o velho homem, larga as pessoas que não querem dizer, e vou dizer mais para você, amado, não ande com pessoas que não tem nada para acrescentar na tua vida, os maldizentes, aqueles que ficam falando mal, questionando aquilo que Deus está dizendo, amado, porque a Bíblia diz, amado, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e se eu e você cooperamos, e somos crentes em Cristo Jesus, nós não temos que ser que nem Tomé, eu preciso ver para crer, não, amado. Você precisa crer naquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Feche os seus olhos aí, pare por um minuto em nome de Jesus, porque eu creio, amado, que essa oração o Senhor pode nos ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu irmão? Se você gostou aí, deixa o seu joinha aí, você vai nos ajudar, porque quanto mais você deixar o seu joinha, mais nós vamos chegar além, mais nós vamos chegar longe com essas ministrações, amado, porque quando você gosta, o próprio YouTube, ele entende que está sendo profético, que está sendo bênção para as nossas vidas essas mensagens, e eu creio, amado, quando você deixa o seu joinha, se você não tiver inscrito aí, se inscreve no canal, coloca aí, sabe, o sininho para que as pessoas, para que todas as vezes que tiver a mensagem, você recebe aí no seu canal também, em nome de Jesus, amém? Compartilhe com os seus entes queridos, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisa ouvir. Diga comigo assim, deixa de falsidade, porque com certeza você vai viver o melhor de Deus. Deixa de ser, aleluia, Tomé, e viva o melhor de Deus. Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia glorioso na tua vida.